Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Infelizmente, não pude estar mais uma vez. Não, mais uma vez não, né? Agora que é de forma presencial, não pude estar com vocês. Por alguns imprevistos familiares e algumas dificuldades que eu estou tendo, já que eu sou de Vitória. Então, fica um pouco complicada para mim estar me movendo esse sábado até o UFPE, mas espero que ao longo do ano, né, daqui a alguns meses, eu consiga ter alguma disponibilidade para apresentar alguma aula, né, de forma presencial para vocês, que eu tenho certeza, né, eu como estudante sei que aula presencial é muito, né, 1000 vezes melhor, nem se compara a uma aula aqui de forma remota. Mas como é a condição que a gente está tendo, então vai ser por aqui mesmo. E eu estou tentando me esforçar para trazer uma coisa que não fique maçante, que seja um resumo que dê para entender e que vocês consigam, numa prova, conseguir realizar questões de determinado assunto, né, que a gente vai trabalhar aqui. Hoje, a nossa aula, eu não sei se vocês viram, mas é sobre o barroco. Então, vamos lá. Peraí que o meu notebook está uma situação, ele está travando muito e está lenta. Então, para eu poder abrir aqui o slide, eu vou ter que esperar. Então, enquanto aqui ele destrava, eu quero dizer que, gente, eu sempre repito, enfatizo isso toda vez que eu gravo aula para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo lá no WhatsApp, no grupo que vocês estão, você vai procurar lá, Maria Gabriela. Eu estou disponível, tá? Talvez eu não responda você na hora, mas eu estou disponível para conversar, para tirar dúvida, para bater um papo com vocês sobre o assunto, beleza? E agora realmente, acho que agora vai abrir. Aí, ó, a nossa aula de hoje é sobre o barroco. O barroco, ele é o pós-classicismo, né? Ele vem depois do classicismo, que eu acredito que vocês já estudaram com a monitora Cláudia. Então, a gente está seguindo os assuntos de forma cronológica. Então, depois do classicismo, a gente estuda o barroco, que ele também pode ser conhecido como seiscentismo. Seiscentismo é por causa do período mesmo, né? Dos anos, da época. Então, quando a gente vai estudar barroco, a gente estuda o barroco tanto. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Mas a gente estuda o barroco tanto em Portugal como no Brasil. Então, a gente vai começar aqui primeiro em Portugal. Deixa eu abrir novamente. Mentira, né? Assim. Eu fui conferir o áudio. Estava gravando mesmo, né? Para não terminar aqui. Quando eu for conferir o vídeo, tá sem áudio. Uma vez foi o slide que não pegou. Eu passei a aula todinha passando os slides, mas na gravação ele ficou parado. Aí eu fui dar essa conferida. Mas sim, vamos falar sobre os contextos históricos que estavam acontecendo lá em Portugal, que influenciaram as obras, né, lá do Barroco. Então, a gente tem a colonização do Brasil, ou seja, isso é lá em Portugal, a gente está lá em Portugal. Só que os portugueses, eles estavam vindo para cá, para o Brasil, para colonizar o pessoal, né? Para colonizar, oh meu Deus, colonizar o Brasil. Então, também estava tendo conflito entre os holandeses e espanhóis, que eles estavam tentando dominar Portugal, ou seja, estava tendo uma disputa territorial para ver quem conseguia dominar aquele território. E ao mesmo tempo que estava tendo esses conflitos e essa disputa por território, Portugal estava buscando independência, ele queria ser país, né? Então, conflito, disputa e busca por independência acaba causando crise em setores econômicos, crise em setores políticos e crise em setores sociais, certo? E o que estava acontecendo também era a briga do antropocentrismo e do teocentrismo. A aula que eu dei para vocês, que eu falei sobre o humanismo, a gente vai ver, né, que está tendo meio que essa briga, porque assim, está saindo
o teocentrismo, lá da Idade Medieval, que é Deus no centro de tudo, para agora, no humanismo lá, está entrando o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então, essas coisas ainda vão influenciar também na arte, nas obras, né, barrocas. Então, está tendo essa briga aí, antro e tel, antropocentrismo e teocentrismo. E também está tendo um enfraquecimento da Igreja Católica. A gente já tem esse enfraquecimento lá no humanismo, mas a gente tem o enfraquecimento da Igreja Católica também com o surgimento da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Então, todos esses contextos históricos, eles vão influenciar no pensamento lá na hora de construir as obras, né? Os autores vão ser influenciados por esses contextos históricos e na hora de construir as suas obras lá e tudo mais. Então, quais características a gente tem nas obras barrocas? A gente vai ter a dualidade, que é justamente esse divino e terreno, Deus e diabo, céu e inferno, né? Que isso se encaixa também nessa briga de antropocentrismo e teocentrismo, certo? A gente vai encontrar também figuras de linguagem, especialmente eu destaco a figura de linguagem antítese, não tem só ela, mas é a que eu destaco porque faz todo sentido. Antítese é a dualidade, é o sentido oposto. E a dualidade é uma característica do barroco. Então, uma figura de linguagem que vai ser muito importante é justamente a antítese, que trabalha a dualidade e o oposto. A gente também vai encontrar o jogo de palavras, o jogo de ideias. Quando eu vi questões de vestibulares passados sobre barroco, eu encontro esse jogo de palavras conhecido como cultismo. Então, quando você encontrar, você vai encontrar como cultismo. Então, o que é o cultismo? É o jogo de palavras. É escrito de um jeito culto, cultismo, culto, né? Culto, rebuscado e detalhista. O barroco, ele é conhecido por ser rico em detalhes. Eles são muito detalhistas. Se você for procurar aqui, ó, esculturas, arquitetura barroca, você vai ver que elas são minuciosas, né? Elas são detalhistas. É uma característica muito importante do barroco. Então, a gente tem esse culto rebuscado, detalhista, no cultismo, nesse jogo de palavras, e no jogo de ideias a gente tem o conceptismo. Então, o conceptismo é o jogo de ideia, que trabalha com o racional e o lógico. Não sei porque tem esse zero aí, foi um erro de edição. Eu vou tirar antes de enviar para vocês, mas considerem, tá? Desde já. Então, essas são características que vocês vão poder identificar nas obras barrocas, ok? Um nome importante da arte barroca, né, desse período, lá em Portugal, é o padre Antônio Vieira. Existem outros autores importantes? Com certeza, mas o grande nome em destaque é realmente o padre Antônio Vieira, certo? E ele tem três obras mais importantes, mais relevantes desse período, que é justamente esses sermões que eu coloquei aqui. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão do Sexagésimo e Sermão do Bom Ladrão. Então, como ele era um padre, ele trabalhava suas obras com cunho religioso, mas esse cunho religioso tinha algo por trás, que era justamente criticar a sociedade. Então, a gente pode perceber essa dualidade aí, porque assim, ele usava o religioso e o divino, né? Ele era um padre, para criticar a sociedade, certo? Então, isso é o que faz a obra dele ser algo importante, né? Algo relevante. Então, vale a pena a gente ler esses sermões e buscar identificar esses detalhes, esses aspectos. Então, quando a gente vai agora para o Brasil, a gente tem. Eu trouxe esses três contextos. Por que traz de Portugal? Porque, assim, o brasileiro, o que acontece? Ele vai para a Europa, ele vai para Portugal, então ele chega lá, ele vê tudo que está rolando lá em Portugal, todo aquele contexto que eu citei, e
ele vai ver aquelas estruturas da arte barroca, tudo que está acontecendo, rolando, e ele vai trazer para o Brasil, tá? Então, ele vai lá ver o que está acontecendo, rolando, os contextos históricos, as produções, e ele traz para cá para o Brasil, beleza? E uma coisa interessante é que agora, no Barroco, que se tem a primeira produção de fato brasileira. Porque quando a gente estuda os outros períodos literários, a gente vê que era assim, eram pessoas que não eram brasileiras, né, eram de outro lugar, que escreviam sobre o Brasil, certo? Então, escreviam sobre o Brasil, beleza. Mas não eram produções de fato brasileiras porque não eram escritos por brasileiros. Então, agora no Barroco, a gente vai ter isso. Então, pessoas brasileiras, nascidas aqui, é que vão começar a escrever sobre o Brasil. Então, por isso que a gente diz que o Barroco é a primeira produção de fato brasileira, certo? Aqui no Brasil também estava tendo o século de ouro. Por que o século de ouro? Por causa da atividade econômica do Brasil. Então, nessa época, estava tendo um grande crescimento, tanto econômico como populacional. Então, todos esses aspectos vão influenciar nas obras barrocas, tá bom? Quando a gente vai falar de características, tanto no Brasil como em Portugal, a gente vai citar as mesmas características. Mutismo, conceptismo, fluxo de linguagem, dualidade, difúnio, terreno, todas essas coisas. E a gente também tem o exagero e a dramaticidade. São pontos essenciais assim, do barroco. Você fala de barroco, você já liga para exagero e drama, e dramaticidade. São fundamentais, são aspectos fundamentais das obras barrocas, certo? Eu acho que exagero, dramaticidade e riqueza em detalhes definem muito bem o barroco. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Um grande nome importante, um artista, um autor, né, um autor importante do Barroco. Aqui no Brasil, a gente tem o Gregório de Matos com a obra Boca do Inferno, de 1636, ó, 600, seiscentismo, como eu falei lá no começo, né, que é como o Barroco pode ser conhecido também, seiscentismo justamente por causa desse período, 600. Então, ele tem essa obra que é muito importante, mas Gregório de Matos ele escreveu mais de 700 poemas religiosos, amorosos e satíricos, e alguns que a gente pode citar A Jesus Cristo Nosso Senhor, que é um poema sacro, né, religioso. A gente tem A Mesma d'Angela, que é um poema amoroso, e a gente tem Triste Bahia, que é um poema satírico. Uma coisa interessante, né, quando eu estudei barroco, é que eu gosto muito de escutar Caetano Veloso, e ele tem um disco que eu gosto muito, que é esse aqui, que é o disco Transa, que tem uma música que se chama Triste Bahia. Então, será que tem aí alguma referência ao poema Triste Bahia, do Gregório de Matos? Eu trouxe para vocês escutarem. Esse disco é muito bom, vale muito a pena escutá-lo. Eu recomendo a recomendação que eu, Maria Gabriela, trago para vocês. E fica aí um desafio também vocês escutarem essa música Triste Bahia e procurarem o poema Triste Bahia de Gregório de Matos e ver se tem alguma ligação. Gostaria que vocês me falassem, gente. Eu tento interagir com vocês, mas ninguém fala, que tristeza. Mas escutem, falem comigo, mesmo que vocês acharam do disco. Se não gostou deles, não gostei não desse disco, achei chato. Que tudo bem, eu vou entender que você tem um mau gosto ali, mas falem comigo, gente, para a gente trocar uma ideia sobre o disco, sobre arte barroca, sobre esses poemas aí. Vai ser muito legal, divertido ter essa troca, tá? Sintam-se à vontade. Fala comigo no WhatsApp ou no Instagram. Outro artista aí, a gente tem na escrita, na literatura, a gente tem o Gregório de Matos, mas um grande representante da arte barroca brasileira é o Aleijadinho. Com certeza vocês vão encontrar ele aí nos vestibulares da vida, né? Como eu botei aqui, ele foi o maior representante do barroco, só que ele era escultor, arquiteto, ele era diversas outras coisas, mas ele se destaca
pelas suas esculturas, sua arquitetura, tá bom? Então, o tema de suas obras centra-se na religiosidade. Vamos para as questões agora. Eu trouxe 3 questões, ou 4 de vestibulares, que vocês podem perceber, gente, que o que eu falo aqui, o resumo que eu trago, está lá presente nas questões. Então, não tem nada de outro mundo, é coisa fácil. Resuminho para vocês estudarem, conseguir responder. Vão pesquisar outras questões sobre o barroco. Vão tentar responder. Se pegar uma questão do barroco, não entender nada, não conseguir responder, venham falar comigo, tira um print lá da questão, manda para mim, que eu vou resolver junto com vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui nessa primeira questão. Em tristes sombras Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegrias. Nos versos citados acima, de Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, tristeza e alegria. O nome desta figura de linguagem então, a gente sabe que no barroco tem essa dualidade, tem esse oposto, e tem uma figura de linguagem que trabalha justamente esse oposto, essa dualidade, que eu falei aqui, que é a antítese. Então, seria a letra D. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. A próxima questão tem assim: considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. E é para a gente ver quais dessas afirmações estão corretas, né? Então, vamos lá. A primeira diz assim: a arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos, contrastes que convivem tensamente na unidade da obra. Gente, apresenta dualidade. Eu falei sobre isso. Conflitos, paradoxos e contrastes. Eu falei disso aqui, né? Então, com certeza, essa primeira afirmação está correta. Então, aí a gente já elimina a letra B e a letra C, né? A gente fica entre A, D e E. Na número 2, assim, o conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastores e ninfas. Veja só, quando a gente lê o conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca. Seria ok, a gente sabe que o conceptismo e o cultismo são expressões de poesia barroca, mas apresentam um imaginário bucólico sempre povoado de pastores e ninfas. Eu não falei nada sobre pastores e ninfas, gente. Então, não. A gente já descarta essa segunda afirmação. Na terceira afirmação, a gente tem a oposição entre reforma e contra-reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Então, a oposição entre reforma e contra-reforma, a gente sabe que essa afirmação é sim verdadeira. Então, só resta a alternativa D, né? É apenas a alternativa 1 e a alternativa 3. 3, não sei professor. 3 estão corretas, então a gente marcaria também a alternativa D. Ué, foram 3, faltou 1 aqui. Sabia que tinha faltado mais de 2. A gente tem aqui, de novo, sobre Gregório de Matos. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca, compreende poesia épico-amorosa e obras dramáticas, poesia satírica e contos burlescos, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica, poesia confessional de autos religiosos, poesia lírica e teatro de costume. Muito fácil também. Quando a gente vai aqui sobre Gregório de Matos, escreveu mais 600 poemas religiosos, amorosos e satíricos. Então, com certeza seria a letra C. Poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Então, gente, é um assunto facinho, dá para a gente lidar ali, responder as questões, dá para a gente lembrar. Então, não tem nada de outro mundo aí esse período literário. Eu trouxe aqui um poema barroco de Francisco Rodrigues Lobo.
que se chama Que Amor Sigo. Vou ler aqui para vocês, com vocês, para a gente encerrar essa aula, tá bom? E diz assim: que amor sigo, que busco, que desejo. Quem leu é este vão de fantasia, que tive, que perdi, quem me queria. Quem me faz guerra, contra quem pelejo. Foi encantamento o meu desejo, e por sombra passou minha alegria. Mostrou-me amor, dormindo o que não via, e eu ceguei do que vi, pois já não vejo. Fez a sua medida pensamento, aquela estranha e nova fermosura, e aquele parecer quase divino. Ou imaginação, sombra ou figura, é certo e verdadeiro o meu tormento. Eu morro do que vi, do que imagino. Então é isso, gente. Um belo poema aí, barroco. É muito legal. Pesquisem os poemas, leiam. Vocês vão estar adquirindo muito conhecimento aí com essas leituras. Então, eu espero que vocês, né, não tenham ficado com dúvidas. Se tiverem dúvidas, falem comigo, enfatizo isso mais uma vez. E estamos aí para ajudar um ao outro e trocar conhecimento, beleza, galera? E é isso, e até breve. Tchau, tchau.